Olá, boa noite, graça e paz. Meus queridos, a oportunidade que nós temos neste domingo, de celebrar o Senhor com gratidão por mais um dia na presença dEle. E hoje nós queremos começar esse culto, e eu te convido a começar compartilhando na sua rede de transmissão, para que possamos convidar outras pessoas para junto conosco cultuar e adorar a Deus. Quero te convidar também a pegar a sua Bíblia. Nós vamos ler a palavra de Deus. Mas antes, porém, vamos fazer uma oração, começando assim o nosso culto, o nosso momento de adoração a Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por esta oportunidade de te cultuar. Obrigado, ó Deus, pela igreja que se reúne nesse momento, na tua presença. E na tua presença, ó Pai, queremos adorar ao Senhor, queremos prestar louvores ao teu nome, queremos apresentar as nossas orações, as nossas súplicas e adorar a ti, ó Pai. Sê conosco, sê presente em nosso coração, leva, Senhor, a nossa mente, nosso desejo de te cultuar. Aumenta-nos, ó Pai, a concentração na fé em Cristo Jesus. E aqui, Senhor, seja um momento especial na tua presença, ó Pai. Abençoe cada um dos nossos irmãos que estão aqui conectados conosco, aqueles que ainda virão, e que esta palavra seja alcançada aos corações sedentos de Cristo Jesus. Nós oramos e te pedimos em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10, e vamos ler a partir do versículo 10. Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 10. Vamos ler até o versículo 30, porém, vamos saltar uma parte aí. Então, João, Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 18, e depois do versículo 24 ao versículo 30. Evangelho de João, capítulo 10, do versículo 10 ao versículo 18, e depois do versículo 24 ao versículo 30. Diz assim a palavra de Deus: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário, e não tem cuidado com as ovelhas. O bom pastor, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Versículo 24, irmãos. Rodearam-no, pois, os judeus e interpelaram: Até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vos disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará
da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Amém. Amém, porque a nossa vida está segura nas mãos do nosso Mestre. E essa certeza que a palavra traduz ao nosso coração através do Espírito Santo, nós queremos cantar, e eu gostaria que você pudesse também cantar junto conosco o hino de número 145 do nosso hinário, Seguro Estou, Não Tenho Temor do Mal, um hino que nos convida a celebrar esta segurança que o Senhor Jesus passa a nós, porque somos as outras ovelhas de outras aprisco, conduzida por Jesus e pelo Espírito Santo à presença do Pai. Hino de número 145. Vamos cantar ao Senhor neste momento. Não
Amém. Irmãos, convido a abrir a palavra de Deus na carta de Pedro, na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, segunda carta de Pedro, capítulo 3, nós vamos ler dos versículos 8 até o versículo 13. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer que, para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também as terras e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Oportunidade que o Senhor tem, com misericórdia, nos dado esta oportunidade de arrependimento. O arrependimento de pecado, o arrependimento de estar distante do Senhor. Nós estamos junto a Deus, nós estamos sempre à presença de Deus, e entre os nossos conhecidos e entre os nossos amigos, há aqueles que ainda não precisam de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Há aqueles que ainda estão para se confessá-lo, para que cheguem ao arrependimento. E nós, então, oramos intercedendo por eles. Nesse momento, querido, eu quero te convidar a um momento de oração. Como desde terça-feira nós temos agradecido a Deus pelos aqueles que estão sendo curados pelo Covid. Hoje, mais um que foi apresentado como curado, nós louvamos a Deus e agradecemos a Deus. Então, vamos agradecer também por aqueles, interceder por aqueles que estão padecendo, aqueles que carecem da presença de Deus, aqueles que carecem de milagre do Senhor, aqueles que carecem da ação misericordiosa de Deus em suas vidas, e assim então nós vamos orar intercedendo. Faça a sua oração aí na sua casa, ore ao Senhor, aonde você estiver, coloque o seu coração diante do Senhor, e se você consta nessa lista, que aqui no versículo 9, para que todos cheguem ao arrependimento, que seja esse o dia de arrepender-se e entregar a sua vida para Jesus. Façamos as nossas orações nesse momento.
Deus querido, nós nos apresentamos diante do Senhor, ó Pai. Colocamos a nossa vida na Tua presença e suplicamos, ó Pai, que a graça do Senhor, que a bondade do Senhor esteja com os nossos amigos que estão internados, aqueles que estão acometidos de Covid. Oramos, ó Pai, pelos profissionais da área de saúde que estão incansavelmente se dedicando, Senhor, no tratamento, Senhor, correndo riscos, se isolando, e nós te pedimos que a Tua proteção esteja com eles, ó Pai. Abençoe aqueles que estão sendo medicados, aqueles que estão em tratamento, aqueles que precisam de um milagre, ó Pai, pois, a despeito do tratamento médico, chega a um limite em que só a atuação misericordiosa e bondosa, só um milagre da parte do Senhor, para trazer-lhe restaurado toda a saúde. E nós oramos, clamando assim, ó Pai. Oramos também, ó Pai, com gratidão por mais um que foi curado e passou pelo Covid. Em nome de Jesus, muito obrigado, ó Deus. Queremos colocar diante do Senhor também, ó Pai, aqueles que nos ouvem nesta oportunidade, e como a Tua palavra diz, que não tarda a vinda do Senhor, mas o Senhor é longânimo para que todos cheguem ao arrependimento. Se há algum, Senhor, que nos ouve neste momento e que ouve a Tua palavra, nós oramos e te pedimos, ó Pai, que haja arrependimento nesta noite, haja encontro contigo. Assim oramos, assim te pedimos, ó Pai, e fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém, amém, amém. Irmãos, vamos louvar a Deus, vamos cantar ao Senhor nessa oportunidade, vamos estar na presença do Senhor, cantando ao Senhor agora. Boa noite, irmãos. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez, nesse domingo, que é o dia separado para o culto ao Senhor. E nós estamos aqui para louvar e engrandecer a esse Deus soberano, esse Deus maravilhoso que reina sobre a terra e os céus. E eu convido você aí de casa, mesmo nesse friozinho aí que está aí, né, no Alto Rio Novo, essa chuvinha que está aí fininha, cante conosco, erga sua voz e louve esse Deus maravilhoso.
porque apesar do tempo que nós estamos passando, esse tempo tão difícil de ficar em casa, a gente vai lá na internet e procura, como fazer tricô, como fazer isso na cozinha, como prender os meninos, assim, a atenção dos meninos dentro de casa, para eles não ficarem entediados. Hoje pela manhã o pastor bem disse que nós temos que ser agradecidos, porque nós vivemos um tempo em que nós temos a internet, que apesar da gente não estar aqui reunido como o corpo de Cristo, aqui fisicamente, nós estamos tendo a oportunidade de ter a internet, de fazer essa live e levar o culto até vocês. Nós temos a possibilidade de ter a condição financeira de pagar a internet, o que muitos da igreja às vezes não têm. Nós temos também a condição de mandar uma mensagem para o irmão da igreja, perguntando como é que está, né? Porque a gente não pode visitar o irmão. Então, a mensagem hoje do pastor me motivou muito, tocou muito no meu coração, da gente ser agradecido. Porque se fosse na época dos nossos pais, dos nossos avós, vivendo essa pandemia, eles sofreriam muito, porque eles não teriam esse acesso, eles não teriam esse carinho de receber uma mensagem, de ter esse culto online. Então vamos ser gratos a Deus, porque nós estamos passando sim por momentos muito difíceis, perdendo entes queridos que a gente não pode nem ir poder se despedir, mas nós temos essa graça, essa gratidão a Deus de ter essa possibilidade, de ter esse culto online, de ter qualidades de lives maravilhosas. Vamos ser gratos a Ele por essa possibilidade maravilhosa que nós temos. Aqui diante de Ti, eu tenho tanto pra Te agradecer. Nós ansiamos pela volta de Jesus, onde lá não haverá pandemia, não haverá distanciamento social, lá nós poderemos nos abraçar, viver em comunhão, não haverá lágrimas,
Lá só haverá comunhão, só haverá louvor, só haverá... Nós poderemos abraçar o nosso Senhor Jesus e será maravilhoso esse dia. E nós louvamos a Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se
Graças a Deus, irmãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Queridos, quero te convidar a uma leitura na palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, capítulo 21, onde nós meditaremos nesta oportunidade a partir do versículo 7. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 7. Texto que meditaremos nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 7. Nos diz assim a palavra de Deus. Perguntaram-lhe: Mestre, quando isto sucederá? E que sinal haverá de quando estas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele: Vede, que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E também: Chegou a hora, não o sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isto vos acontecerá para que deis testemunhos. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir, nem contradizer todos quanto vos opuserem. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Amém. Que Deus abençoe esta palavra e que esta palavra seja em meu coração, em seu coração, uma palavra abençoadora para esta oportunidade. Que o Espírito Santo traduza em seu coração essa palavra abençoadora. Que Deus leve isso a todos os corações nessa noite, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Irmãos, eu gostaria de ler 3 versículos nos livros dos profetas, que é muito interessante você ler esses versículos e prestar um pouco atenção nessa palavra. Um deles, Isaías 30, versículo 8, diz assim: Vai, pois, escreve isto numa tabuinha perante eles, escreve num livro, para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Uma profecia que foi dada a Isaías, e o Senhor então mandou que ele escrevesse isso numa tabuinha perante eles, e escrevesse e guardasse, para que em dias vindouros pudessem ler e ficassem registrados perpetuamente. Um outro texto bem parecido com esse, em Jeremias, capítulo 30, no versículo 2. Assim, fala o Senhor Deus de Israel: escreve no livro todas as palavras que eu disse, porque eis que vem dias,
diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e Judá, diz o Senhor, fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Palavra profética de Deus antes do cativeiro da Babilônia, e o povo então escreve isso para que o povo fique sabendo que ia acontecer, e aconteceu. Outro texto que eu gostaria de trazer para vocês, Abacuque, capítulo 2, versículo 2, eu geralmente digo que é aqui que começou a surgir a ideia do outdoor. O Senhor me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre uma tábua, para que a possa ler até quem passa correndo. A visão que recebeu Abacuque, e era para escrever, para que essa visão ficasse ali escrita. Porque a visão ainda está para cumprir, no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará, e se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Quando o Senhor enviava o seu profeta, dava-lhe uma palavra, falou, escreve aí, porque vai acontecer, e quando acontecer, todo mundo vai poder voltar e ler aquilo que eu te falei lá atrás, no tempo que ia acontecer e aconteceu. Aqui no texto de Lucas, no próprio capítulo 21, no versículo 33, tem um outro versículo que é muito interessante, que diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E é confortável ler isso, querido, porque é o seguinte, que esse texto que nós lemos aqui em Lucas, no capítulo 21, chamado aqui o sermão profético de Jesus, o princípio das dores, eu estava pensando assim, nesses dias, em que classificação ficaria esse texto no meu prazer de ler nesses dias. E eu coloquei ele em segundo lugar. Aí eu falei, não, o primeiro é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu pensei, não, esse é o primeiro, de fato. E aí, pensando nisso, eu falei, não, então esse texto aqui, ele não é o primeiro. Depois eu pensei, não, mas tem um outro texto que eu gosto muito, que é no Evangelho de João, no capítulo 19, versículo 30, que é quando Jesus, na cruz, inclina a sua cabeça e diz assim, está consumado. E inclinou a cabeça e rendeu o Espírito. Que é um texto que eu acho assim, que é muito importante na nossa vida, porque quando Jesus termina o sacrifício da cruz, ele se rende o seu Espírito e diz assim, está consumado. Ele fez tudo. E agora ele está entregue ao Pai, e o Pai o ressuscitará no terceiro dia. E assim, então, eu falei, não, esse texto aqui de Lucas, capítulo 21, tem que ser o terceiro. E aí eu lembrei de Efésios, capítulo 2:6, que é aquele que eu gosto e falo para vocês, que quando Deus olha para nós, Ele nos vê assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, porque tudo já está pronto. Então não tem, ele ficou em quarto lugar. Pensando mais um pouquinho, eu lembrei de Romanos 8, capítulo 37, capítulo 8, versículo 37, onde o Espírito Santo, através da palavra de Deus, vai dizer assim, em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E então ele foi para quinto lugar, e quando chegou em quinto lugar, eu lembrei de João 10, versículo 28, que diz que eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Palavra de Jesus falando a nós, as ovelhas do outro aprisco. E aí então, eu lembrei do Salmo 40, versículo 1, esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu quando clamei. Lembrei do Salmo 46, que o Senhor está presente nos momentos da tribulação. E lembrei do Salmo 57, versículo 1, até que passem todas as calamidades, nós vamos aguardar no Senhor. Então eu deixei Lucas capítulo 21, versículo 7 ao versículo 19, como na minha ordem dos textos mais importantes para a minha vida nesses dias, em sétimo lugar. Mas na verdade, querido, não sei se nós poderíamos pegar versículos da Bíblia e ordená-los em preferência. Eu acho que
A Bíblia toda é uma necessidade tão urgente para nós em todos os momentos. Palavra que nos dá consolo, conforto, que nos sustenta, que nos alimenta, que nos desperta, que nos faz conhecer mais do Senhor Jesus. E quando eu olho esse texto do princípio das dores, sermão profético de Jesus, quando ele fala da sua vinda, eu pensando aqui, eu falei, olha, eu quero resumir e conversar com a igreja hoje sobre uma palavra de Jesus através do Espírito Santo, falou ao apóstolo Paulo, falou através do salmista, e eu queria resumir essa palavra nessa frase: a minha graça te basta. E eu queria que essa fosse a nossa leitura desse texto, com essa frase: a minha graça te basta. Por quê, querido? Porque a graça de Deus é suficiente a nós. Porque a graça é melhor que a vida. E quando nós temos que a graça do Senhor Jesus é melhor do que a vida, nós queremos bendizer o Senhor, nós queremos cantar ao Senhor, nós queremos louvar ao Senhor, nós queremos e descansamos em Deus. E quando eu olho para esse texto e reconheço que a graça do Senhor Jesus, ela é suficiente a nós, eu queria que você olhasse para esse texto com uma verdade no seu coração. Nós estamos no meio do furacão. Nós estamos no meio disso tudo que vai acontecer. Nós estamos no meio dessas palavras que o Senhor Jesus deixou aqui para mim e para você. Nós estamos no meio dessas palavras que foram registradas quando Cristo Jesus, no início do seu ministério, esteve aqui e junto com os seus discípulos, olharam para o templo que estava construindo, e ele disse que nenhuma pedra ia ficar, e aí os discípulos não entenderam e perguntaram quando que isso aconteceria, e ele disse então do que aquilo que estava para acontecer, falando a respeito do fim, ou ainda não é o fim, como o próprio texto diz. Querido, nós temos que glorificar muito a Deus, querido. Eu sei que é momento de tristeza para alguns, é momento de dores para outros, é momento de apressão para aquele que tem alguém que está numa cama, num leito hospitalar, mas quando nós percebemos uma pandemia que atinge o mundo inteiro, que destrói os poderes dos homens, porque não tem dinheiro, não tem recurso bélico, não tem capacidade mental, até então, para desenvolver e se livrar dessa questão da pandemia. E o mundo inteiro está sofrendo por causa de um vírus. Mas nós entendemos que já foi escrito pelo Senhor, já foi dito que haveria esse tempo. E quando nós olhamos para os governos, para as políticas, para os reinos, para tudo aquilo que está acontecendo em todos os mundos, nós vamos vendo que realmente isso que o Senhor falou está acontecendo. É um misto de lágrimas de tristeza, de lágrimas de emoção, porque realmente a palavra de Deus está se cumprindo. E o povo de Deus está se preparando para o dia do encontro com o Senhor. É um misto de lágrima, de júbilo, de alegria, de louvor a Deus, porque a graça do Senhor, que nos é suficiente, nos convida para entender isso. Nós estamos vivendo o cumprimento das profecias de Deus. As palavras que foram escritas estão sendo cumpridas nesse momento. Nenhuma das palavras de Jesus hão de passar. E nós podemos então glorificar a Deus. Nós podemos então, em tempo oportuno, se arrepender dos nossos pecados e correr para a cruz e pedir perdão a Jesus e encontrar com Jesus, porque de fato e de verdade o fim está próximo. É a oportunidade que eu tenho, que você tem, é a oportunidade de passar a vida limpo, é a oportunidade de estar na presença de Deus, mas o texto também nos convida a tomar cuidado. Versículo 8 diz assim: vede que não sejais enganados. Tenha cuidado, querido, tenha cuidado. Tem muito golpe, né? Como diz um amigo meu, tem muito GG por aí, golpe gospel, né? Tem muitos aí fazendo golpe na praça. Não é golpe de roubar o seu número do WhatsApp e fazer outros golpes, não é golpe de pegar os números do seu cartão de crédito e fazer, não. Tem gente fazendo golpe com a sua mente, com a sua fé, com o seu coração, porque você não tem se voltado para a palavra de Deus e entender as verdades da palavra de Deus.
E você precisa tomar cuidado. Vede que não sejais enganado. Fica firme, querido. Fica firme. Fica firme na presença do Senhor. Ele nos convida a viver no meio do furacão com firmeza de fé. O versículo 12 diz assim: antes, porém, de todas estas coisas, lançarão mão de vós, vos perseguirão, entregando às sinagogas e aos cárceres, levando à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. Mas permaneça firme, querido. Vamos ficar firme, porque é o seguinte, o versículo 13 vai dizer: isto vos acontecerá para que deis testemunho. E se você acha que essa questão da pandemia, de espalhar, de fechar as igrejas, de dizer que não pode viver, é ação contra as igrejas, é ação maligna para que o povo de Deus não reúne, então fica firme na sua fé, na sua casa, na adoração a Deus, na leitura da palavra, no culto doméstico, na sua fé em Cristo Jesus, exercita, se prepare, porque Deus precisa que você dê testemunho da boa ação que Ele fez em sua vida, da sua salvação. Então fique firme, nós estamos no meio do furacão, vamos dar testemunha, porque a graça do Senhor nos basta. Eu gostaria que você pensasse também numa outra situação, que esse texto nos convida a pensar. Livre-se das suas preocupações, querido. Joga as preocupações fora. O versículo 14 nos diz assim: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder. Fica preocupado, o que vai acontecer? Não traz ansiedade no seu coração. Ai, e agora, o que eu faço? Não, permaneça, faça o seu culto devocional, busque a Deus no seu quarto, faça as suas orações, busque a Deus na sua vida piedosa e cristã na presença dEle, regozije-se no Senhor, coloque a sua vida em dia, passa limpo cada dia, cada manhã, a cada instante, apresenta a oração ao Senhor, fique aguardando, fique esperando, busque a comunhão com Deus, cante a Jesus, testemunho do Evangelho, liga para o irmão, conversa com o irmão, fortalece a fé do irmão, seja um cristão proativo e trabalhe para o Evangelho. Mas fica despreocupado com tudo isso, sem preocupação com o que haveis de responder, com o que vai falar nessas questões. Calma, as coisas estão acontecendo, Deus já disse que ia acontecer e estão acontecendo. Nós estamos vivendo esse tempo, então glorifique a Deus, coloque no seu coração. Paulo, quando foi reclamar diante de Deus do espinho da carne, e por 3 vezes ele clamou a Deus, ele falou assim: olha, a minha graça te basta, pegue a graça de Deus, que é suficiente a nós, e descanse nela, ela está comigo, ela está com você, a ação bondosa do Senhor Jesus, presente em nossa vida, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Descanse no Senhor Jesus, repouse seguramente no Senhor Jesus, porque Ele está tomando conta de você, Ele está cuidando de você, então não se preocupe. Olha o texto que nós lemos aqui no início, no Evangelho de João, no capítulo 10, o versículo 27 e 28, e diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a minha vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Fica tranquilo, joga as preocupações fora. O que você está preocupado, irmão? O que você está preocupada, irmã? Descansa no Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que você está seguro nas mãos dEle e ninguém pode arrebatar você da mão de Jesus. Quando Paulo transfere isso para a carta aos Romanos, no capítulo 8, e esse é um texto que descansa o nosso coração, ele vai nos dizer assim: olha, em todas estas coisas nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, o Senhor Jesus. E ele diz: eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos,
nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Você está seguro, querido? Calma, descansa, fica tranquilo, joga suas preocupações fora, relaxa. Louve a Deus com segurança, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, repouse-se na graça do Senhor que está sobre nós. Fica despreocupado, como está o texto nos ensinando aqui. Não fiqueis preocupado com o que haveis de responder. Deixa essas preocupações para quem toma conta de você, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, o guarda de Israel, que não dorme e não dormita, e está nos protegendo a cada instante. Olha aqui, Romanos 8, versículo 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós estamos protegidos, querido. Livre-se das preocupações. Você precisa aprender a descansar no Senhor. Você precisa aprender a descansar no Senhor. No Salmo 37, no versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. No versículo 7, a primeira parte diz assim: descansa no Senhor e espera nele. Eu quero te convidar a aprender uma lição do deserto. Uma lição no deserto sobre o descansar em Deus. Moisés, conduzindo o povo, ele estava já passando por situações de dificuldade com aquele povo. Aquele povo reclamava, aquele povo murmurava, aquele povo queria comida, aquele povo queria de tudo, e ficava reclamando com Moisés. E quando Moisés recebe então a tábua, desce, aquele povo tinha feito um bezerro, e tinha adorado um bezerro, dizendo que era o Deus que tinha tirado ele do Egito. Uma idolatria tremenda, e Deus então já estava meio que bastante irritado com o povo, chama Moisés e fala assim: olha, desce lá para ver o povo que você tirou do Egito, para ver o que está acontecendo. E aí então, no dia seguinte, disse Moisés ao povo: vós cometeste grande pecado. E aí começa Moisés intercedendo pelo povo. Daqui a pouco Moisés chega para Deus, no capítulo 33, no versículo 12, e diz assim: disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deixes saber quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Moisés estava cansado no deserto. Moisés estava se sentindo solitário no deserto. Moisés estava se sentindo diminuído no deserto, toda a situação que o povo passava. Deus então responde para ele da seguinte maneira: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Quando Moisés estava preocupado com o caminhar, quando Moisés estava preocupado com o povo, quando Moisés estava preocupado em chegar ao lugar que deveria chegar, Deus disse para ele: a minha presença vai contigo e eu te darei descanso. Quando nós precisamos aprender a esperar em Deus, nós precisamos nos achegar à tua presença, porque a sua presença nos dá descanso, a sua presença nos deixa despreocupado, a sua presença nos deixa tranquilo. Deixa de preocupação, querido. Vamos ficar na presença de Deus, pois ela nos dá segurança, pois ela nos dá tranquilidade, pois ela nos livra da preocupação. Quando nós olhamos para esse texto e reconhecemos que a graça de Deus nos basta, eu olho para os últimos versículos, do versículo 16 ao versículo 19, e eu só tenho uma palavra
para dizer para você. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão alguns dentre vós. De todos sereis odiado por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Meus queridos, esse versículo 18 aqui, para você entender, essa é uma expressão proverbial. Essa expressão proverbial está querendo dizer o seguinte, que Deus tem controle de todas as coisas na sua vida, até das mínimas coisas. Deus controla até as coisas mais pequenas, e as coisas mais pequenas e os detalhes mais ínfimos, Deus está aqui controlando na sua cabeça. Esse texto também ele é repetido em Atos, quando Paulo está lá naquele naufrágio e as pessoas estavam querendo soltar um bote, e ele fala, calma, fique tranquilo que nenhum de nós vamos morrer. E aí ele vai dizer praticamente a mesma expressão proverbial no capítulo de Atos. Esqueci de anotar, mas eu te falo daqui a pouco. Então, presta bem atenção. Quando Deus está dizendo isso para você, Ele está dizendo assim, seguro você está nas minhas mãos. É por isso que nós cantamos, seguro estou, não tenho temor do mal. A graça do Senhor nos basta, ela nos dá segurança, proteção, firmeza. Nada vai acontecer comigo e com você se não for permissão de Deus. E quando ele coloca aqui que alguns serão entregues pelos pais, parentes e amigos, alguns morrerão, alguns entre vós, existirão mártires no nosso meio, existirão aqueles que hão de morrer e aqueles que morrerão pela palavra de Deus. Nós já presenciamos isso na história, muitos foram daqueles que morreram pelo testemunho do Senhor Jesus, e quando você encontra na palavra de Deus, no capítulo 6 de Apocalipse, quando abre-se o 5º selo, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Muitos morrerão pelo testemunho da palavra, e aqueles que morrerão pelo testemunho da palavra, receberão de Deus o galardão, receberão de Deus as promessas dadas até aqueles que hão de morrer por testemunho da palavra. E nós então, queridos, precisamos ficar tranquilos, porque alguns serão entregues, alguns serão mártires da história da palavra de Deus, ou na nossa época, ou na época passada, como já foram, ou na época vindoura, mas aquele que crê no Senhor Jesus não morrerá eternamente. Ele vive para sempre, na morada celestial, onde o Senhor Jesus foi preparar lugar, e lá está a nossa morada sendo preparada. Um dia nós estaremos lá. Essa é a nossa fé, essa é a nossa segurança. E assim então, quando eu olho para esse texto e entendo que a graça do Senhor nos basta, nós podemos ficar tranquilos e seguros até o fim, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de cada um de nós. Essa é a segurança, como nós cantamos, seguro estou, não tenho temor do mal. Descanse na presença do Senhor. Tem uma imagem que eu gostaria que você construísse na sua mente. Tem uma imagem que eu gostaria que você tentasse colocar no seu coração. Aqui nós já lemos no Evangelho de João, no capítulo 10, no versículo 28, e ninguém as arrebatará da minha mão. Você está seguro na mão de Jesus. Você está seguro na mão do Filho do Homem, você está seguro na mão do nosso Senhor e Salvador, que venceu a morte, você está seguro na mão de Jesus. Ninguém
ninguém vai tocar em você. Então se sinta seguro e firme, se sinta nessa imagem, pois nós estamos seguros até o fim. Que Deus traga esse conforto, que Deus traga esse consolo no nosso coração. A sua graça nos basta, a sua graça é suficiente a nós. E quando nós podemos observar a palavra de Deus, que nenhuma das suas palavras hão de passar, nós estamos começando a viver essas verdades que estão escritas na palavra de Deus. Terremotos, pandemias, vários lugares, coisas espantosas, grandes sinais no céu, nós encontramos governo contra governo, reinos contra reinos, e isso tudo está aí nesse mundo para que todos nós possamos ver. Glorifique a Deus, querido. A palavra do Senhor está se cumprindo e a graça do Senhor é suficiente a nós. A graça dele é suficiente para nos vivermos tranquilo no meio nesse furacão, dessas promessas que foram colocadas e anunciadas e estão acontecendo. Na certeza de que em Cristo Jesus nós podemos ficar livres de todas as preocupações, porque tudo ele já fez por nós, e nós podemos também nos tranquilizar que nós estamos seguros. E como diz o texto, nenhum só fio de cabelo da vossa cabeça perderá. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que nós possamos viver e glorificar a Deus, a sua graça e a sua misericórdia para conosco. Amém. Amém. Vamos cantar, queridos? Vamos cantar um hino. Temos um hino que nós vamos cantar nesse momento, louvando a Deus e glorificando o Senhor nesse momento. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o teu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, teu nome é santo. Ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois teu nome é santo, pois teu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor, excelso, supremo e muito digno
Hosana ao nosso Rei. Pai querido, obrigado pelo teu grande amor a todos nós em Cristo Jesus, que morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Obrigado pela tua graça que é suficiente a nós e a tua graça nos basta. Obrigado pela tua palavra, Senhor, e hoje nós podemos render aos teus pés os nossos louvores. E assim, Senhor, nós nos colocamos na tua presença. Graças te damos, ó Pai, por tão grande salvação com quem o Senhor nos alcançaste. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelo o teu perdão e obrigado, Senhor, porque a cada dia, a cada instante, a cada momento, nós podemos te adorar e bendizer o teu nome. E agora, ó Pai, quando nós encerramos esse momento do culto, nós rogamos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja com o teu Espírito Santo em cada coração, trazendo uma palavra amorosa de convite à vida ao teu lado, uma vida debaixo da tua graça, debaixo do teu perdão. Assim oramos e clamamos ao Senhor, ó Pai. E agora, queridos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai e a eterna comunhão, consolação e o poder do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus queridos, boa noite a todos, que Deus abençoe e até quarta-feira, se Deus quiser. Amém.